graça e a paz, irmãos. Estamos dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, Deus maravilhoso, que nos tem sustentado, tem sido nossa fonte de alegria, de força. É nesse Deus que nós confiamos, Deus criador de todas as coisas, que nos tem sido nosso arrimo, nossa fortaleza, nosso socorro, um Deus presente. Aleluia, glória a Deus, amém. Nós vamos começar então o nosso culto orando a esse Deus, colocando nas mãos dele nossas vidas e agradecendo a ele por estarmos juntos aqui. Glórias ao teu nome, Senhor Deus. Nós reconhecemos a tua grandeza, nós reconhecemos o teu poder, a tua graça, a tua salvação em Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas lutas, pelas tempestades, mas também, Senhor Deus, pelos momentos de superação, de vitória. Nós te agradecemos e te bendizemos, ó Pai. Nós colocamos nas tuas mãos agora nossas vidas em louvor ao Senhor, ó Pai, e consagramos a ti este culto de adoração, ó Pai. Colocamos tudo nas tuas mãos, o louvor, os irmãos que aqui estão, que o Senhor esteja falando, também o pregador desta noite, a direção do culto, tudo. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja agindo e abençoando, ó Deus, a cada um, Senhor Deus, com tua graça, com tua força, com tua palavra, que vem, Senhor Deus, nos inspirar, nos fortalecer, nos colocar, Senhor Deus, na direção certa. Glórias ao teu nome, e em ti confiamos, e é nessa confiança que nós adoramos ao Senhor pela fé. Nós te bendizemos em nome de Jesus, amém. Salmo 146. Salmo 146, você que está em casa também nos acompanhando, abra sua Bíblia e leia conosco. Diz assim: aleluia, louva minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus reina, de geração em geração. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que vê, um Deus que age, um Deus que está ao nosso lado, um Deus que faz justiça, que liberta, que transforma, que cura, que restaura, que ampara. É um Deus maravilhoso, Você tem sido amparado por Deus, você tem sido sustentado pelo Senhor nesses dias, amém? Glória a Deus. Então nós vamos adorar a esse Deus maravilhoso, que nos tem feito tão bem, Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé então e adorar ao Senhor. Amém, glória a Deus. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Jesus é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Vamos louvar a esse Deus.
Os irmãos podem se assentar. Quero chamar aqui as crianças. As crianças hoje vão voltar à sua aula, né? Vão estar participando lá da aulinha. Tem duas descendo lá também. É isso, que joia. Mais uma aqui. Muito bem. Que bom, né? Nós temos aí as crianças voltando, né? Aos poucos a gente vai voltando a uma certa normalidade, né? A nossa fé nunca saiu do normal, né? Nós continuamos firmes na fé, né? Mas as situações estão diferentes, né? E agora nossas crianças estão aqui e estão voltando. Vamos orar pelos professores, pelas crianças, que Deus abençoe a todos eles, né? Vamos estender nossas mãos para eles, para que eles sejam edificados, possam ter uma aula gostosa lá, né? Que eles venham a crescer. Bendito Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos e abençoamos, ó Pai, agora a estas crianças, colocamos a vida delas nas tuas mãos e tantas outras quantas forem vindo, Senhor Deus, o Senhor esteja operando, abençoando, fortalecendo, e neste dia, Senhor Deus, elas possam caminhar contigo, elas possam, Senhor Deus, crescer no conhecimento da tua palavra, sendo fortalecidos pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus, sendo cheios da tua presença, ó Pai. Nós clamamos a ti, que tu estejas agindo, operando e derramando tua bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Abençoa os professores que vão estar dando aula, que eles sejam cheios do teu Espírito, Senhor Deus, e possam falar ali com graça, com autoridade, sabedoria, alcançando o coração dessas crianças, ó Pai. E o teu Espírito esteja abençoando tudo aquilo que vai acontecer ali, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém. Podem sair com calma. Muito bem. Nós temos só alguns avisos a passar para os irmãos. Sexta-feira agora, nós temos na quarta o nosso culto normal. Na sexta-feira nós temos a nossa noite de oração, a partir das 8 horas, né? Nós estaremos aqui orando ao Senhor. Então gostaríamos realmente de contar com a presença dos irmãos, aqueles que puderem estar conosco, né? Façam um esforço para nós orarmos, né? Nós temos pedido bastante orações no nosso grupo, mas precisamos nos unir para orar também, né? Então quero convidar você a estar conosco nessa sexta-feira, às 8 da noite, tá? Domingo que vem nós traremos aqui o quilo do amor, né? Então você pode contribuir com alguma coisa, seja 1 quilo, um pouco mais que seja, né? Que você possa participar conosco deste momento, né? Você não pode trazer aqui, você pode ofertar e avisar a Marina, né, que você está ofertando para o quilo do amor, tá bom? E então vamos participar disso para podermos ajudar, né? Com o Senhor, aqui Ele ampara o órfão, a viúva, né? Ele sustenta as pessoas e dá pão ao que tem fome, e Ele usa a nossa vida para isso, né? Ele usa a igreja é o corpo de Cristo, tá? Então participe disso conosco. E domingo nós temos também o nosso culto de ceia, né? Então você quer estar conosco, né? Venha estar conosco. Vai ser um prazer realmente estarmos juntos, só que para a ceia a gente marca o nome, tá bom? Por quê? Porque às vezes o pessoal, todo mundo quer vir, né? Participar, então tem que dar o nome logo, né? Aí a gente vai ter um número de pessoas que vai poder participar. Normalmente tem dado para todo mundo participar, mas precisa dar o nome para a gente ter esse controle, tá bom? Ok? Então, lá no nosso grupo, ou então me telefona, me fala, e você vai estar aqui conosco participando da ceia do Senhor, ok? Agora, irmãos, eu quero convidar os amados para nós estarmos intercedendo, né? Orando pelos nossos queridos irmãos, conhecidos, pessoas que estão sendo colocadas lá no nosso grupo. Ontem eu fiz uma visita a Simone, né? Que perdeu o seu esposo, o Wilson, e conversamos lá. Foi um tempo bem, eu diria assim, difícil, né? Mas foi um bom tempo para orarmos juntos. Ela precisa muito das nossas orações, né? Para enfrentar aí o futuro, né? Que ela precisa de enfrentar. Então vamos orar por ela e por tantos outros que estão passando por essa mesma situação, né? De luto,
né? A irmã Maria está aqui conosco também, perdeu o esposo, né? Assim, outras pessoas. Vamos estar nos lembrando desses e nos lembrando daqueles que estão hoje precisando das nossas orações. A Priscila, que é cunhada do nosso irmão Pedro Namba, né? A ela, o seu irmão que estava também com Covid. Tem o Marcos, né, que foi pedido pela Clarice, que teve um infarto. O pastor Valdir, que passou por uma cirurgia. O Rodney e eu acho que Neia, o Rodney é filho do Adilson, né, que é lá da Primeira Batista, que canta aqui naquele conjunto da adoração, né, dos homens. Os irmãos conhecem, ele é o líder do conjunto, e o filho dele foi internado, está bem, mas foi internado, e a nora também, né? Os dois não estão em estado grave, mas precisam de cuidados. Então vamos estar orando para que rapidamente eles saiam de lá, tá bom? O Quirino, nosso irmão, está precisando de orações, e foi também pedido uma criança de 9 anos, entre outros. Eu não lembro, não consegui pegar todos, né? E vamos estar orando por esses pedidos e tantos mais, né? Orar por aqueles que estão aí nos lugares, nos hospitais, né? Precisando das nossas orações. Vamos clamar a Deus neste momento. Eu quero convidar você que pode se ajoelhar, se ajoelhe. Vamos nos colocar em intercessão, né? Em clamor por essas vidas em nome de Jesus. Coloque-se no lugar de cada uma delas. Oh Deus, nós agora, Senhor Deus, pedimos a Ti, Senhor Deus, nos achegamos ao Teu trono de graça, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor, aquele que abriu um novo e vivo caminho, Senhor. E por Ele, pelo sangue de Cristo, nós podemos chegar ao Teu trono. Por isso, Senhor, lava-nos com Teu sangue, Senhor Deus. Purifica-nos, Senhor Deus, de todo pecado. E agora, Senhor Deus, Senhor, perdoados por Ti, Senhor, eu creio nisso. Senhor, nós queremos interceder por essas vidas, Senhor, que estão necessitadas de Ti, Senhor. Pai querido, nós clamamos a Ti que Tu estejas colocando Tuas mãos, ó Pai, intervindo, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, para que essas vidas, a Priscila que está, Senhor, no estado grave, ali, Senhor, que Tu estejas tocando sobre a vida dela, para que ela possa, Senhor Deus, passar por isso, Senhor Deus, que ela possa ser curada, Senhor Deus, totalmente deste mal, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, põe Tuas mãos sobre a vida dela, sobre a vida do Marcos, ó Pai, aquele rapaz, Senhor Deus, nós não o conhecemos, mas ele sofreu um infarto. Põe Tuas mãos para que ele seja recuperado, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos, Senhor Deus, pelo nosso irmão Quirino, nós clamamos, Senhor Deus, pelo pastor Valdir, nós clamamos por aquela criança, Senhor Deus, também está enferma, Senhor Deus, pelo Rodney, Senhor Deus, a Neia. Oh Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, tem misericórdia dessas vidas, tem misericórdia de cada um deles, Senhor Deus, e traz, Senhor, a cura, traz a restauração, Senhor Deus. Oh Pai, aquela anemia do irmão Quirino, Senhor, possa desaparecer em nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos a vida dele no nome de Jesus, não porque merecemos, mas porque o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de poder, um Deus que cura, que restaura, Senhor. Nós colocamos essas vidas nas Tuas mãos, Senhor, e tantos outros que têm nos pedido oração, tantos outros, Senhor Deus, que estão ao nosso redor, irmãos que conhecem outras pessoas que estão passando por esse problema e por outros mais. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, cura, Senhor Deus, cura este país, restaura, Senhor, a saúde deste país, Senhor. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus, ó Pai. Põe Tuas mãos, ó Pai, opera poderosamente, Senhor Deus, em nome de Jesus nós clamamos a Ti e cremos, Senhor Deus, que Tu has de fazer grandes coisas, mas nós sabemos que Tu estás no controle de tudo, Senhor. Todas as coisas estão nas Tuas mãos e nada do que está acontecendo é sem propósito, Senhor Deus. Nós cremos que o Senhor tem um propósito, Senhor Deus, para essa nação, e não é um propósito físico, mas é um propósito espiritual.
espiritual, Senhor Deus, um propósito de restauração. Nós cremos na salvação de muitas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Põe tuas mãos, opera, Senhor Deus, restaura, Senhor Deus, transforma vidas neste tempo, Senhor. Pessoas que estão abatidas, pessoas que estão tristes, Senhor, levanta em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos pelos hospitais, onde estão aquelas pessoas enfermas, Tu estejas operando de tal maneira que, ó Pai, vidas sejam curadas milagrosamente, Senhor Deus, sem explicação, ó Pai, a única explicação seja o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os médicos, os enfermeiros, abençoa todos que estão cuidando desses que estão enfermos, Senhor Deus. Nós colocamos cada um deles nas Tuas mãos e oramos, crendo em Ti e crendo na cura, crendo na restauração, crendo que o Senhor fará milagres, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu creio, para a glória do Senhor, que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você crê, meu irmão? Você crê? Então espere isso, ore por isso, esteja durante todo o seu dia orando, né? Sempre chega ali um pedido, eu já oro. A gente não perde tempo, a gente não pode perder tempo. Vamos orar, vamos interceder, porque Deus fará grandes coisas, como tem feito durante todo esse tempo nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez, vamos colocar em pé. Depois do louvor nós vamos estar trazendo também nosso louvor como dízimos e ofertas também. Mas vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus, amém. Mais uma vez iremos entoar louvores juntos. No céu nós não temos lockdown, no céu nós não temos quarentena, nós temos acesso livre a Jesus. O céu é aberto o tempo todo. Nós não temos distanciamento social com o Senhor Jesus. Então é o que eu digo, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Aqui sim nós temos alguns cuidados a serem tomados, mas com Jesus não. E Ele é o maior tesouro, Ele é o tesouro maior desse mundo, e é dele que nós precisamos. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor.
Deus.
estamos aqui glorificando o nome dele. Mais uma vez, é bom saber. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Você veio para adorar ao Senhor. Nós estamos adorando ao Rei que vive, ao Deus maravilhoso, vencedor, ressuscitou dos mortos, vive eternamente para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Tem mais um? Pois não, dolor. Nós vamos trazer os dízimos e as ofertas, irmãos. Depois nós vamos cantar mais um. Depois nós vamos cantar mais um cântico. Os irmãos prepararam mais um aqui hoje. Vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Eu gostaria que você estivesse consagrando ao Senhor, né? Seu dízimo, sua oferta é louvor e adoração a Deus também, né? É como nós agradecemos também ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor através disso. E Deus tem nos dado tanto. Nós viemos aqui para adorá-lo. Nós viemos aqui para bendizer o seu nome. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós consagramos a ti tudo que nós temos. A nossa vida é do Senhor. Senhor, como nós precisamos de ti, Senhor. E o Senhor tem sido tão fiel, tão presente, tão maravilhoso em todos os detalhes da nossa vida. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem sido um Deus, ó Pai, que é nosso amigo, um Deus que anda conosco, um Deus que desceu dos céus e deu o seu Filho para morrer por nós. Por mais que nós façamos algo, nunca faremos muito para ti, Senhor. E nós consagramos a ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Seja louvado o teu nome através de tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode trazer o seu dízimo, sua oferta. O pessoal do louvor já pode estar aí ministrando. Vamos nos colocar em pé novamente. Por favor, em nome de Jesus. E nós precisamos de milagre, né? Todos os dias, todas as manhãs. O Senhor é a nossa força, é o nosso consolador, é o nosso redentor. Está conosco. Preciso de um milagre.
ressuscita-me. Aleluia, você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de milagre. Amém? Você crê nisso? Amém. Você pode se assentar. Creia no milagre. Creia que Deus está operando. Creia que Deus está fazendo. Aleluia. Nós vamos agora receber a palavra do Senhor. Pastor José Elísio vai estar ministrando. Vamos orar pela vida do pastor? Vamos clamar a Deus pela vida do nosso pastor. Senhor amado, nós colocamos nas tuas mãos a vida do teu servo, que o Senhor use poderosamente a sua vida, que o Senhor dê a ele, Senhor, graça, sabedoria, poder, unção, para ministrar a cada coração aqui nesta noite, Senhor Deus. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, e queremos que o Senhor tenha uma palavra a cada coração aqui, as famílias que aqui estão, as que estão nos acompanhando pela internet, o Senhor esteja abençoando, fortalecendo as nossas vidas pela Tua palavra. Usa o Teu servo, cheio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Graça e paz a todos os irmãos, Deus seja louvado. Passamos pelo período de adoração ao Senhor, graças a Deus por estarmos aqui. Temos que dar muitas graças a Deus por termos essa oportunidade de estar entre os irmãos, adorando, glorificando ao nosso Deus. Amém? Você se sente assim, agradecido ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando durante esse mês de maio sobre famílias, à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. E hoje eu gostaria de falar sobre duas famílias, mas com destinos diferentes. Duas famílias com destinos diferentes. Aí vocês perguntam assim, quem são essas duas famílias? A família de Abraão e a família de Ló. Os dois foram chamados, como nós temos visto, à luz das Escrituras, é um texto bastante conhecido por muitos irmãos. E aí a gente pergunta qual a semelhança entre ambos, entre Ló e Abraão. Os dois saíram do meio da parentela para buscar uma terra designada por Deus. O Senhor assim chamou Abraão e Ló foi junto, porque ele creu na fé de Abraão. Ele creu que o mesmo Deus que estava agindo na vida de Abraão estaria agindo na vida dele. Os dois andaram juntos na peregrinação. Depois a gente vai ler o texto. Então os dois perambularam pelo deserto, outras terras de cananeus, de homens maus, e peregrinaram juntos. Os dois prosperaram por meio da bênção do Senhor. E aqui é uma coisa muito interessante, que a bênção do Senhor veio para Ló por meio da vida de Abraão. Os dois prosperaram em terra estranha. Os dois temiam a Deus. De uma certa forma, o Ló também temia ao Senhor. E os dois constituíram família. Os dois constituíram família. E os dois fizeram as escolhas diferentes, o que resultou em destinos diferentes, como nós falamos no início. Os dois destinos conforme as consequências das escolhas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 19. Vamos ler esse texto primeiro, depois a gente vai ler bastante hoje. Gênesis 19, capítulo 24. Está logo no início da Bíblia, bem fácil de achar, né? Os irmãos que estão em casa, os nossos amigos também estejam acompanhando. Diz assim a palavra: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades,
e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume desta terra. Vendemos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês, aqui eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-nos a beber vinho também esta noite, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou ao seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. Lembre-se disso. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Até aí, por enquanto, nós vamos continuar aqui a nossa reflexão, porque nós vemos que as escolhas erradas trazem consequências. Nós vemos que Ló escolheu as campinas do Jordão. Se você for ler o texto um pouco antes, lá no capítulo 12, 13 de Gênesis, quando os 2 estavam peregrinando na terra, houve um momento em que houve briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão disse para Ló: olha, faz o seguinte, para que não haja briga entre os meus servos e os teus servos, você vai para a direita e eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então, a gente vê a humildade de Abraão em tomar essa decisão de falar: olha, você tem aí diante de você a opção de escolha. E Ló escolheu as campinas do Jordão, achava muito bonito, toda aquela região. A Bíblia diz que era como o jardim do Senhor, a beleza do lugar. Mas por trás de toda aquela beleza, habitava um povo extremamente voltado às práticas abomináveis aos olhos de Deus. Práticas que Deus não se agradava. Então isso já serve de lição para nós. Que nem sempre o que se apresenta como muito bonito, muito aceitável, apresentável, verdadeiramente o é na verdade. E nós temos que ter cuidado com as aparências. Ló priorizou a riqueza. Ele priorizou ter as coisas do que uma vida simples. Riqueza que levou ele a adentrar dentro, na cidade de Sodoma e Gomorra, no covil. Podemos dizer que aquilo ali era como se fosse um covil de Satanás. Porque o diabo estava agindo dentro daquelas regiões, operando, levando as pessoas às práticas extremamente abomináveis aos olhos do Senhor. Tanto é que Deus depois destruiu aquelas 2 cidades e mais toda aquela região, como diz o texto que nós lemos. Então, nós vemos aqui que o amor ao dinheiro, como diz a palavra de Deus, é a raiz de todos os males. Olha, eu vou lá para as campinas do Jordão, lá eu vou prosperar. Lá eu vou fazer uma grande fortuna, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ser rico. Mas a palavra de Deus diz isso. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Nós temos que ter cuidado com isso. Pessoas que estão pensando: olha,
eu vou para outro país, que lá eu vou ficar rico. Eu vou buscar riquezas onde eu acho que eu vou encontrar. E às vezes você vai encontrar lá nada mais do que destruição, não somente da sua vida, como também da sua família. Foi o que aconteceu aqui com Ló. Então, nós vemos que aqui a família de Ló, ela não teve estrutura bíblica necessária para resistir às tentações existentes em Sodoma. Aquilo, podemos dizer assim, irmãos, que era uma representação do inferno na terra. Porque era algo que Deus falou assim, chegou ao meu coração e eu vou descer. E aí é o único texto na Bíblia que nós vemos, onde a Bíblia fala que Deus desceu até a presença de Abraão para falar a respeito daquilo que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Isso nos leva a pensar sobre os lugares que nós temos frequentado ou levado as nossas famílias. Onde nós temos levado. Temos que ter cuidado. A facilidade para as coisas erradas é muito mais forte do que para fazer aquilo que é correto, aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Não adianta a pessoa dizer assim, eu sou uma pessoa firme na fé. Eu posso entrar ali e vou sair sem me contaminar. Tome cuidado. Ló certamente pensava isso também. Olha, eu vou habitar ali em Sodoma, mas a minha fé não será abalada. Eu vou entrar e eu vou habitar ali. Mas é muito forte as tentações do lugar. E nós vemos isso pela palavra. Então a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, que nós devemos nos afastar de toda forma de mal. Fuja dos desejos malignos da juventude. Siga a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então, quando a gente tem visto alguma coisa com aparência maligna, nós temos que nos afastar dali. E aí a influência do mal na família de Ló, nós vemos aqui no versículo 26, do texto que nós lemos, que e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A esposa não levou a sério a advertência dos anjos. Olha, sai, vão embora e não olhem para trás. Certamente seu coração ainda estava preso aos prazeres de Sodoma. Sentiu saudades, né? Daquilo em que ela vivia. E Jesus nos adverte dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor fala a respeito disso. Porque olhou para trás. Nós não devemos olhar para trás. Uma vez que nós fomos libertos das garras de Satanás, nós temos que estar olhando para frente, não para trás, né? Caminhar firme para frente. O que ficou para trás é passado, não serve mais. Uma vez que nós entregamos nossa vida a Cristo, nós temos que olhar para frente. Amém? Eu gostava daquilo que eu fazia quando eu estava lá, eu não tinha me convertido ainda. Aquilo já era, irmão. Você hoje é um servo do Senhor, segue ao Senhor, vive a vida segundo os desígnios de Deus e não do mundo. Olhe para frente. Significa que aquele coração está dominado pelo sistema corrupto do mundo, o coração daquela mulher. E nós vemos que a ira de Deus vem sobre isso tudo. E aqui no texto que nós vemos que as filhas de Ló embora tenham obedecido às ordens dos anjos de sair da cidade e não olhar para trás, estavam com a mente influenciada pelas práticas daquele lugar, pois tomaram decisões que perduram até os dias de hoje. Nós lemos no texto aqui, do versículo 31 ao 38, que elas maquinaram uma forma de embebedar o pai e deitar com ele para dar prosseguimento à sua descendência. Não era essa a vontade do Senhor. Não era essa. Tem que esperar no Senhor, o tempo de Deus, a vontade de Deus. Deus certamente vai providenciar o momento certo e a pessoa certa. Às vezes as pessoas, na desejo de acontecer rapidamente o casamento ou o namoro, acabam entrando por caminhos totalmente errados e abomináveis. Não é isso. Espere no Senhor, né? Então nós vemos que as filhas de Ló,
praticaram o incesto e Ló praticou a embriaguez. Veja bem o destino dessa família. Sem dúvida, o convívio dessas moças com os ímpios, habitantes de Sodoma e Gomorra, era tolerado por Ló. Por isso que fez elas adotar esses padrões de conduta muito baixos. Quando a gente lê o texto assim, fala, nossa, que absurdo. A filha deitar com o próprio pai. E hoje, quando a gente ouve algumas coisas nos dias atuais, a gente fala assim, nossa, essas práticas já, infelizmente, já estavam existindo no passado. Por Ló ser indulgente com a impiedade, ele perdeu a família e teve uma descendência ímpia. A sua descendência são os moabitas e os amonitas. Ele tornou-se exemplo de um pai que, embora sendo crente, cuja fé e perseverança serviram apenas para salvar ele, mas não a família. Ele aprendeu tarde demais que o verdadeiro caminho da fé é ensinar a nossa família a separar-se do mal e amar ao Senhor. Nós temos a obrigação de fazer isso. Ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor nosso Deus. Agora, se eles não querem seguir, é um outro problema. Mas a nossa obrigação nós temos que fazer. Ensinar a servir e obedecer e a temer a Deus, acima de tudo. Amém? Os filhos gerados pelas filhas de Ló, que foram os amonitas e os moabitas, foram duas nações de homens maus, cruéis, que usavam de todo tipo de crueldade para conquistar terras. Esses povos foram frutos desse incesto praticado por Ló e suas filhas. Nós vemos aqui que os moabitas, quando fala a respeito da batalha entre eles e Israel, a relação entre eles e os israelitas é registrada por muitas passagens na Bíblia. A Bíblia fala de períodos de convivência amigável, intercâmbio econômico e cultural entre os dois povos. Uma certa ocasião, Moisés foi impedido pelo Senhor de atacar os moabitas, que naquele período desfrutaram da proteção de Deus por conta dos judeus. Aqui lá no texto que está lá em Deuteronômio 2,9, não precisa abrir. Então o Senhor me disse, Moisés falando isso para o povo, não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado por herança aos filhos de Ló. A gente olhando o texto, a gente fala assim, mas lá na frente a gente vai ver que é um cruzamento. Porque se você vai ver o livro de Ruth, Ruth era uma moabita, era dessa descendência. E da descendência de Ruth veio o rei Davi, e assim vai. O trabalhar de Deus, mesmo diante de coisas que os homens tomam decisões, vamos dizer assim, fora dos padrões do Senhor. Nós vemos, por exemplo, a história de Abraão, que Abraão teve uma concubina e gerou a Ismael. Mas Deus disse assim, olha, vou fazer vários príncipes por meio de Ismael. E hoje nós temos visto isso. Mas os moabitas, assim como também os amonitas, foram duramente reprovados por Deus por terem se levantado contra Israel. Em Deuteronômio 23, do 3 ao 5, ele diz assim, nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíeis do Egito. E porquanto alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção ou maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. E aqui nós vemos que eles não foram hospitaleiros com os israelitas quando saíram do Egito. Além disso, nós vemos, o texto fala de Balaque, que era uma descendência das filhas de Ló, que era Balaque, né? Que era um descendente dos moabitas, né? E ali ele levanta e chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus não permitiu isso, porque Deus tinha uma promessa com aquele povo. A promessa estava por conta da fé de Abraão, da fidelidade de Abraão, e não
daquilo que Ló deixou acontecer no meio da sua família. Então a fidelidade de Abraão trouxe essa proteção de Deus diante de tudo aquilo. Assim como nós temos visto aqui o exemplo de Ló, um exemplo mau, que não deve ser seguido, nós temos um bom exemplo de Abraão. E eu queria falar um pouco sobre a descendência, sobre a diferença entre Ló e Abraão. Nós vemos que o destino de Ló e a sua família foi um destino de destruição. Gerou povos cruéis e maus, idólatras, que não serviam ao Senhor. Mas vamos ver aqui no versículo 20, no capítulo 24, já roda a página um pouquinho aí, 24, do 1 ao 14, nós vamos ver sobre o que é a família, o que foi a família de Abraão. E era Abraão já velho e avançado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Olha só. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha família, à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quiserás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo: a tua semente te darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, e ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro, e faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Até aí. Nós aprendemos que, quando a gente faz a comparação da família de Abraão, a família de Ló, nós vemos que Abraão, ele não foi ganancioso na separação dos dois. A Bíblia diz que Abraão falou assim, que Abraão ficou nos carvalhais de Manre. Era uma região totalmente diferente da região das Campinas do Jordão. Por que Abraão ficou ali? Abraão não saiu desesperado por prosperidade. Ele esperou vir exclusivamente de Deus, porque esperou o cumprimento da promessa. E aqui nós vemos no capítulo, no versículo 1, era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Em tudo o Senhor havia abençoado. Nada lhe faltava. Porque ele teve o seu coração completamente entregue à vontade de Deus e ao esperar das promessas do Senhor. Nós podemos entender que não são os locais ou o convívio com pessoas diferentes e ambiciosas que nos dá prosperidade. Não é isso. Tem gente que procura isso e não é isso. Nós temos que esperar no Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz em Mateus 6, 19, 21, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem a tudo consome,
onde os ladrões minam e roubam, que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões nem minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Jesus trouxe essa advertência. O tesouro que nós temos que ajuntar aqui na terra são tesouros que vão ficar para toda a eternidade. Eu digo sempre, eu costumo dizer sempre aqui, que o maior tesouro que você pode ter na sua vida é a sua salvação em Cristo Jesus. Porque se você não tiver isso, você é um pobre, miserável, você pode ter muitas coisas, muitos bens, dinheiro, fazenda e um monte de coisa. Mas se você não tiver isso, você é um pobre, miserável. A palavra de Deus diz isso. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então nós vemos que Abraão decidiu buscar entre seus parentes uma esposa para seu filho Isaque. A gente olhando o texto, Isaque já devia estar mais ou menos com 40 anos. E Abraão decide buscar entre seus parentes, porque sabia que entre os cananeus, onde ele estava habitando, não tinha ali alguém que ele pudesse entregar o seu filho como esposo. Por quê? Porque era um povo idólatra, era um povo que praticava maldade. Então ele falou, vou buscar entre os meus parentes. E aqui no versículo 3, a Bíblia diz assim, quando ele chama aquele servo da sua casa, e ele diz assim, para que, no versículo 3 do capítulo 24, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Aí nós entendemos que isso traz um certo alerta para o julgo desigual. Nós temos que ter cuidado. Traz sofrimento que dura por anos. Eu não digo no fato da pessoa se converter a Cristo, a esposa não se converteu e vice-versa. Mas quando você já está nos caminhos do Senhor e você vai buscar em qualquer lugar uma esposa ou um esposo, você está correndo um risco muito grande de ter o sofrimento que muitos têm aí por não conhecer a Deus. E Abraão, na sua simples sabedoria, ele falou assim, não quero para meu filho mulher entre os cananeus, eu quero entre os meus parentes. E aqui nós vemos que ele não aceitou nem que seu filho voltasse para a terra de onde ele tinha saído. No versículo 5 e 6, diz assim, olha, e disse-lhe o servo, porventura, se a mulher não quiser me seguir a esta terra, farei, pois tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te que não faças para lá tornar o meu filho. Eu não quero nem que ele volte para aquele lugar. Porque uma vez que eu saí de lá, é porque o Senhor me tirou daquela terra. Porque ali não tinha condições de eu gerar família naquele lugar. Então nós temos que estar observando isso, onde nós temos gerado a nossa família, os locais, os ambientes, os convívios. Isso é muito importante. E aqui diz que ele creu que Deus estaria guiando o seu servo, e a sua confiança em Deus, a confiança dos dois no Senhor, não foi em vão. Veja bem, o versículo 7 diz assim, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou, me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Olha só que coisa, que confiança em Deus. Você pode ir com toda a confiança, porque eu tenho certeza que o Senhor vai enviar o seu anjo adiante de ti, para te guiar para o caminho correto, para a mulher certa, para que você possa trazer para ser esposa do meu filho. Convicção de fé e de confiança em Deus. Isso nos mostra que quando nós temos essa confiança no Senhor, nós não somos decepcionados. Deus foi generoso com ele. Nós sabemos que nós somos provados em muitos momentos. E aí, onde está o nível da nossa fé e confiança na providência de Deus? Talvez Abraão olhou ali em volta e falou, puxa, está difícil aqui. Onde eu vou encontrar uma mulher para Isaque?
Bom, ele viveu isso, essa dificuldade. Aí ele falou, bom, acho que entre os meus parentes eu vou encontrar alguém que seja ideal para o casamento com meu filho. Embora, mesmo entre os seus parentes, podemos dizer assim, que era um povo de uma fé muito fraca, mas era a única saída que ele tinha naquele momento. E aqui nós vemos que por meio de Abraão, toda a sua casa vivia do temor do Senhor. Isso é importante para a gente observar, que a fé daquele homem levou todos da sua casa, todos os seus servos, a temer a Deus acima de todas as coisas. Nós vemos isso por meio aqui da expressão deste servo de Abraão, que é Eliezer. Mais à frente a gente no texto fala a respeito dele. Ele cresceu na casa de Abraão, aprendeu a confiar e depender de Deus, inclusive nos momentos difíceis. Nós temos que aprender com o exemplo deste homem, que muitas vezes não é nem mostrado na Bíblia. A gente fala sobre Abraão, a gente fala sobre Isaac, a gente fala sobre Jacó, a gente fala sobre Moisés, sobre Cristo e tantos outros. Mas aqui eu achei interessante observar a fé deste servo. A vontade dele de confiar em Deus. Veja bem no versículo 10 ao 14. Olha, e o servo tomou 10 camelos, dos camelos do Senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu Senhor estava em sua mão. Olha só, Abraão confiou nele. Estava tudo nas mãos dele. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, em tempo que as moças saíam a tirar água. Agora aqui a oração dele, olha só, e disse, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faz-me beneficência ao meu Senhor Abraão. E aqui ele faz podemos dizer assim, nessa oração dele, ele pede a Deus um sinal de que era a resposta da sua oração. E ele diz assim, eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Olha que oração deste servo. Fez ali uma prova, e Deus respondeu. É um exemplo a ser seguido. Nós podemos ver que era um homem devoto que buscava o Senhor em oração. Esta narrativa indica que cada passo da sua viagem foi marcada por uma busca a Deus, pedindo sua bênção e sua orientação. Senhor, eu quero que o Senhor me guie. E Abraão já havia dito para ele, olha, o anjo do Senhor vai adiante de ti. Precisamos aprender a apresentar ao Senhor as nossas dificuldades. Primeiramente a Deus. Senhor, eu estou passando por isso, por isso e por isso. Eu vou apresentar ao Senhor. Porque nós sabemos que Deus tem conhecimento de tudo. Ele conhece todas as coisas. Mas Ele quer ouvir as nossas orações. E quando Deus é consultado sobre aquilo que devemos fazer, sobre nossos relacionamentos, pode ter certeza que Ele dará a direção e aprovará ou não aquilo que desejamos. É Ele quem está no controle de todas as coisas, nós temos dito isso. Então aquilo era algo agradável aos olhos do Senhor. Abraão buscou onde sabia que teria a aprovação do Senhor. Mandou um servo que buscava a direção de Deus, e o resultado foi esse. Ele não mandou qualquer um, mandou um que buscava a direção de Deus. Aqui no versículo 15, um pouquinho mais à frente, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saíam com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber.
E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Aqui ele estava vendo o cumprimento da oração, a resposta da sua oração naquele momento. Tudo que ele havia pedido ao Senhor estava acontecendo ali, ó. É muito tremendo quando a gente vê isso acontecer. Quando a gente ora a Deus e pede ao Senhor algo que seja da vontade de Deus, não exclusivamente nossa, mas que seja algo para a glória de Deus, e a gente vê ali o cumprimento, passo a passo. Nossa, isso é tremendo. A gente vê que Deus está respondendo assim, passo a passo, a oração daquele homem. E aqui a Bíblia diz que ele ficava olhando, observando tudo aquilo, admirado, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-me saber, peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. E aqui, então, inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor. Aleluia. Olha só, o que é que nós aprendemos? Que quando as nossas orações são respondidas, ou não, nós temos que adorar a Deus. Aqui ele não teve nenhuma vergonha. Ele se inclina, ele se prostra ali, não estava se importando com quem estivesse passando ou estivesse vendo. Ele adora ao Senhor e diz: bendito seja o Senhor, Deus de meu servo Abraão. Aleluia. Que coisa, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. É uma oração de agradecimento por aquilo que Deus fez na sua vida. Oração de agradecimento, irmão. Eu vejo aqui que enquanto que Ló e sua família não teve o mesmo procedimento diante da benevolência de Deus, em tirá-los da destruição e dá-los uma oportunidade de recomeçar a vida. Pelo contrário, ele dificultou o trabalho dos anjos, né? Diz que Ló demorou, ficou ali enrolando, e aí os anjos pegaram ele pela mão: sai da cidade que nós vamos destruir. Aqui nós vemos a diferença entre essas duas famílias e os destinos diferentes. Nós não podemos abusar da benevolência de Deus. E nós sabemos que Ló foi salvo pela fé de Abraão. A fé de Abraão. A Bíblia diz no texto que nós lemos no início, que lembrou Deus de Abraão e tirou Ló da destruição. A fé de Abraão trouxe a salvação de Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas aqui, irmãos, já estou terminando. Quando temos a aprovação de Deus, tudo dá certo. Quando nós temos a aprovação do Senhor, tudo dá certo. No versículo 33, vamos ler aqui um pouquinho mais. Depois que ele lê aqui no versículo 27, quando ele se inclina e adora ao Senhor, e a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava ao pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos.
Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele, ele porém disse: não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. Ele disse: fala. Olha só, ele não fez nenhuma refeição até ser cumprida a missão que havia sido designada a ele. Não comerei, até que eu fale aquilo pelo qual eu vim fazer aqui. E aqui nós vemos que ele fala da fé de Abraão. A gente começando lendo aqui, dando continuidade, quando o pessoal diz assim, fala, então fala. Ele diz assim: eu sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu Senhor. Está no versículo 35. De maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu Senhor, gerou um filho. E o meu Senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu Senhor fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse ao meu Senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Eu acho muito assim, uma forma de fé muito forte de Abraão, quando ele diz assim: olha, o Senhor, em cuja presença tenho andado. Andava na presença de Deus em todos os seus caminhos. E aí a sua fé, por isso que é falado que Abraão é o pai da fé, né? Então ele diz assim: então serás livre do meu juramento, quando fores a minha família, e se não te derem, livre serás do teu juramento, do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse. Aí ele começa a dizer tudo aquilo que nós lemos lá. Que ele fala assim: olha, quando eu cheguei à fonte, eu fiz uma oração a Deus e pedi um sinal do Senhor, para que a donzela que viesse me desse água a beber e água aos camelos, e acontecesse exatamente da mesma forma como que eu tinha orado ao Senhor. E aconteceu quando a Rebeca chegou. E aqui nós vemos que o testemunho de fé daquele homem já foi influência na família de Betuel. O testemunho de fé dele. No versículo 42, ele diz: e cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prospera o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: ora, dai-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, seja esta mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. E aí ele vai dando testemunho diante de toda aquela família, de que não somente Abraão andava na presença do Senhor, mas ele também, aquele servo, andava na presença do Senhor. Ele mostra no seu testemunho, talvez, algo muito raro naquela região. No versículo 48, a gente já está acabando. E inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendize ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Talvez isso o povo não estava acostumado a ouvir e a ver. Dele falar assim: olha, quando eu vi respondida a minha oração naquele momento, eu me prostrei diante do Senhor e adorei a Ele. Ele reconheceu imediatamente que Deus havia guiado em todos os seus caminhos, em toda a sua jornada. Isso, meus irmãos, nós entendemos que é uma demonstração de reconhecimento da nossa incapacidade
diante de situações que somente a direção de Deus possibilita o sucesso naquilo que nós estamos buscando. Há momentos que nós entendemos que nós somos incapazes e nós temos que buscar a direção de Deus, a direção do Senhor. E certamente Deus vai guiar. Eu tenho certeza disso. Betuel era sobrinho de Abraão, o pai da Rebeca. E tinha nascido dele a Rebeca, que também era mais jovem que Isaac. Mas o fato é que Betuel não pôs dificuldade diante da narrativa, diante de tudo aquilo que ele ouviu daquele servo de Abraão, da fé de Abraão, da prosperidade de Abraão, que não foi uma prosperidade qualquer, foi uma prosperidade vinda exclusivamente de Deus. Por que colocar dificuldades? Fala, aquele homem serve ao Senhor, aquele homem recebe do Senhor a direção, aquele homem recebe de Deus prosperidade. Podemos dizer assim que era algo que ele não esperava encontrar ali em Ur dos Caldeus, onde ele estava habitando. E ele reconhece imediatamente que tudo era plano de Deus e não poderia se opor a isso. No versículo 50, diz assim, ó. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te bem ou mal. Reconhece que vem de Deus. E eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. Como tem dito o Senhor. Até falando do Senhor, o nosso Deus. E se a gente continuar lendo o texto, para terminar, vai dizer assim: e tirou o servo vasos de prata, 53, e vasos de ouro e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte para o meu Senhor. Ele falou: o Senhor, meu Deus, me guiou até aqui. Eu não quero ser impedido de dar continuidade ao plano de Deus. Nós temos que observar isso. Os planos de Deus não serão impedidos de forma alguma. Mas na nossa vida nós podemos permitir isso pelas nossas atitudes. Mas aqui este homem falou assim: não, o Senhor me prosperou até aqui, eu vou dar continuidade aos planos do meu Senhor. E aqui disse assim a palavra: e chamaram a Rebeca e disseram: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram e disseram: ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a terra dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha do caminho do poço, e lá em Roi, porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. Olha só, Isaac saiu para orar. Já observou esse texto aqui? Ele também era um homem que buscava ao Senhor. Ele via a fé do seu pai. Então, a gente vê que tudo converte em uma única coisa: a fé e a busca de pessoas ao Deus único e verdadeiro. Esse está orando, aquele lá não está se importando. Aquele está orando, aquele lá não está nem aí. Então todos estavam com o mesmo propósito. Vamos buscar ao Senhor, vamos esperar no Senhor, e certamente o Senhor vai nos dar vitória naquilo que nós estamos buscando. E aqui diz que ele saiu para orar no campo, sobre a tarde. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham.
Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Olha, meu senhor, aconteceu tudo isso na minha vida, nessa jornada. E aí, se porventura existisse ali no coração de Isaque alguma dúvida a respeito dos planos de Deus, saíram imediatamente. Falei, puxa, segundo o que ele me contou, realmente esta mulher foi enviada por Deus para que eu me case com ela. E aqui diz que o servo contou tudo ele, e Isaque trouxe para a tenda da sua mãe, Sara. Tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, amou-a. E assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. É um texto tremendo da gente observar o cuidado de Deus, a providência de Deus, a direção de Deus em tudo aquilo. E aí a gente vê aqui a diferença da família de Abraão para a família de Ló. A família daquele que serve e busca ao Senhor, para aquele que não está nem aí para o que pode acontecer na sua vida. Nós precisamos entender isso, que as nossas escolhas sejam segundo o propósito de Deus e não o propósito do homem. Que a diferença entre Ló e Abraão sirva de lição para a vida daqueles que ainda não fizeram as suas escolhas. Esteja observando isso. Buscar seguir o exemplo de Abraão, para que toda a sua casa viva no temor do Senhor e na busca inconstante da sua presença e na dependência completamente do nosso Deus. Porque sabemos, pelo texto, que quando nós temos a aprovação de Deus, tudo vai dar certo. Amém? Quando Deus está no negócio, o diabo pode se levantar, pode fazer um barulho terrível, não adianta. Se Deus está no negócio, tudo vai dar certo. Porque é algo que foi escrito pelo Senhor. A nossa vida está escrito no livro da vida. O diabo pode fazer tudo o que ele quiser, não vai apagar. Porque nós estamos cobertos pela mão daquele que pode todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar neste momento. Que você possa estar refletindo sobre isso. Sobre isso que nós lemos. Sobre a palavra do Senhor que nos traz alerta. Sobre as escolhas que nós vamos fazer na nossa vida. E sobre como nós vamos andar daqui para frente. Deus tem sempre um propósito estabelecido. Só espera que nós nos apresentemos a Ele, esperemos nele e confiemos nele e dependemos completamente dele. Curva sua cabeça, nós vamos orar neste momento. Deus amado e bendito, nós te louvamos, ó Deus, porque nós vemos por meio das Escrituras quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, quão tremendas são as tuas promessas, ó Deus, quão preciosas, meu Deus, são as tuas benevolências. Nós vemos por meio das Escrituras que o plano do Senhor, quando é traçado e seguido, Senhor, por pessoas que servem ao Senhor e confiam no Senhor, as coisas acontecem exatamente como o Senhor assim preveniu. Graças te damos, meu Deus, porque hoje nós estamos aqui, embora nós não conhecíamos nada de tudo isso, mas já existia um plano do Senhor, para que um dia estivéssemos aqui nesta igreja, adorando e buscando a tua face. Nós te louvamos por isso, Senhor Deus. E que outras vidas, Senhor Deus, que ainda não tomaram a decisão de seguir o caminho do Senhor, que é o caminho da vida, possa tomar essa decisão de seguir a Ti por todas as suas jornadas e saber que o Senhor está enviando o seu anjo à frente
para guiar, para que tenha sucesso em tudo aquilo que há de fazer e realizar. Nós te louvamos por isso, porque nós sabemos que é o Senhor do universo, que é o Senhor das nossas vidas, que é o Senhor que controla tudo que existe, que é o Senhor que nos dá a prosperidade, que é o Senhor que nos dá a tua bênção. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê um glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor. Se unes de mim
Glória a Deus. Glória a Deus. Essas palmas sejam para o Senhor, né? Que Ele nos ama. Ele tem demonstrado o seu amor e cuidado com a nossa família, né? Como Ele amou Abraão, Ele ama a sua vida também. Nós precisamos de reconhecer isso, esse amor tão grande do Senhor, que tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem caminhado e tem dirigido as nossas vidas. E nós precisamos de confiar nesse amor de Deus. É esse amor de Deus que dirigiu o servo Eliezer, que dirigiu Abraão e que abençoou a sua descendência. E tem nos abençoado. Você quer a bênção de Deus sobre a tua descendência? Busque ao Senhor. Às vezes não é fácil. Às vezes nós vamos enfrentar grandes dificuldades. Eles vão pensar que é fácil lá no mundo, que é, né? Os filhos às vezes se desviam por um tempo, pensam algumas coisas, mas a oração é poderosa, a fé é poderosa para trazê-los de volta, para colocá-los no caminho, né? Não perca a sua esperança. Nosso Deus te ama e Ele ama os seus filhos, né? Creia nisso. Nós vamos ver os filhos, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos adorando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Sexta-feira estaremos aqui, quarta-feira no nosso culto às 20 horas. Quero convidar você a estar conosco. E na sexta-feira também, para orarmos juntos, tá? Bendito Deus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos mostra pela tua palavra os caminhos de vida e os caminhos de morte. Como o Senhor é bom em nos esclarecer estas coisas. E nós podemos, ó Pai, baseado na tua palavra, no conhecimento do Senhor, andarmos por caminhos de vida, por caminhos eternos, como o Senhor já tem nos direcionado, como o Senhor tem nos trazido a tua presença por meio de Jesus Cristo. Obrigado porque temos a vida, porque temos a salvação, porque temos a tua companhia, porque temos o teu Espírito Santo em nós. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. O Senhor tem nos sustentado, nos ajudado, nos dirigido, nos encaminhado e tem, ó Pai, nos aberto os olhos, Senhor Deus, para esta realidade. A realidade de que, ó Pai, o mundo nos apresenta coisas bonitas, lindas, mas por trás de tudo isso, a perdição e pecado. Mas o Senhor, ó Pai, na simplicidade, o Senhor nos dirige para a vida eterna, para os tesouros e a herança que vem do Senhor. Glórias a Ti, Senhor Deus, que temos recebido do Senhor palavra de sabedoria, palavra de vida para as nossas famílias. Durante todo esse mês, o Senhor esteve nos encaminhando, nos ajudando, nos dando conhecimento, nos alertando, Senhor Deus, e temos aqui, Senhor Deus, ó Pai, o direcionamento do Senhor para as nossas famílias. Obrigado pela tua palavra, que nos ajuda, Senhor Deus, a confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância, Senhor Deus. E a nossa família pertence ao Senhor. Nós declaramos, Senhor Deus, que a nossa família servirá ao Senhor, ó Pai. Nós consagramos a nossa família no teu altar, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, os casais novos, para que tenham filhos, para que possam, Senhor Deus, criar os seus filhos na direção do Senhor, ó Pai. Abençoa cada um, Senhor Deus, para a tua glória, Senhor Deus, e a tua bênção, e o milagre do Senhor, como cantamos aqui hoje,
venha sobre cada família, diante das suas dificuldades, diante das suas lutas, diante dos desejos e sonhos dos seus corações que estão colocados diante do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando e trazendo, Senhor Deus, a concretização do sonho, da fé que tem sido depositada nas tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós abençoamos e que os filhos se convertam ao Senhor, que os filhos se convertam aos pais e os pais aos seus filhos, e haja cura, e haja restauração, haja transformação, e os maridos se convertam, as esposas se convertam, Senhor, e que haja, Senhor, unidade na fé em cada lar. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus, para a glória do Senhor é que nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês aqui presentes, sobre todo o povo de Deus disperso sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Uma ótima semana para você, em nome de Jesus Cristo. E prepare-se para a ceia do Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Deus abençoe.